Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui um integral através de primitivas imediatas. O integral que vou resolver então é o seguinte. O integral do quociente de 1 mais x pela raiz quadrada então de 1 menos x quadrado dx. Para resolver este integral, o que vou fazer em primeiro lugar é separar aqui esta expressão em duas pela soma. Ficaria então assim com o integral de 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x quadrado mais então x sobre a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Quer dizer, isto então separei o integral pela soma, obviamente aqui com o dx. Agora, o integral da soma é a soma dos integrais, então separaria isto em dois integrais, ficando então com o integral de 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x quadrado dx mais o integral de x sobre a raiz quadrada então de 1 menos x quadrado dx. E agora vou tratar cada um destes integrais através de primitivas imediatas. Pensando aqui no primeiro integral, pensando aqui neste integral, quer dizer, eu vejo aqui uma primitiva imediata, porque se eu pensar na derivada do arco seno de u, né, isto é exatamente igual a u' a dividir pela raiz de 1 menos u quadrado. Então se eu tiver o arco seno de x, né, se tiver assim o arco seno de x derivada, isto fica então a derivada de x, né, reparem u', ou seja, a derivada do argumento do arco seno, então fica a derivada de x, que é 1, a dividir então pela raiz de 1 menos o u, né? Neste caso o u seria x quadrado, que é exatamente isto que eu tenho aqui. Sendo assim, né, então este integral será o arco seno de x, aqui não há grandes dúvidas. E então isto ficaria exatamente igual a 1 sobre, não, peço desculpa, como o integral, quer dizer, a derivada do arco seno de x é igual a 1 a dividir por raiz de 1 menos x quadrado, o que quer dizer que o integral, né, desta expressão, sendo esta expressão a derivada do arco seno, dá exatamente o arco seno, né? O integral da derivada repõe a função. Sendo assim, este primeiro integral dá exatamente o arco seno de x. Relativamente aqui ao segundo integral, eu vou fazer assim aqui uma manipulação, né? Reparem que eu ter 1 sobre a raiz, vou chamar aqui um a, quer dizer, eu sei que a raiz de a, transformando isto numa potência, é a elevado a 1 meio, e também sei que 1 sobre a é igual a elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre a raiz de a, isto fica a elevado então, quer dizer, fica menos 1 vezes 1 meio, depois nos expoentes, ou seja, menos 1 meio. Sendo assim, quer dizer, este integral vou transformá-lo, isto fica então o integral. Vou pegar aqui nesta expressão do denominador e vou então aplicar esta regra das potências, o que ficaria 1 menos x quadrado, então elevado a menos 1 meio, vezes então o meu x, obviamente dx. E agora isto aqui é uma primitiva, também é uma primitiva imediata. Reparem que isto é a mesma coisa que eu tenho aqui o integral de um u levantado a n vezes u', dx, o que isto me dá então u levantado a n mais 1, a dividir então por n mais 1, mais uma constante k, obviamente com k pertencente a r. Reparem que, quer dizer, vocês só não podem aplicar esta ideia se este n for exatamente igual a menos 1, porque senão aqui em denominador ficava menos 1 mais 1 dava 0 e não podem dividir por 0, obviamente. Mas repara, olhando para esta primitiva imediata, o 1 menos o x quadrado será então aquilo que eu vou considerar como o meu u. Tenho aqui este n, que é o expoente, que é diferente de menos 1, tudo bem. E agora repara, quer dizer, este x, repara nisto, é u levantado a n vezes u', ou seja, a derivada da base aqui da potência. Então se pensares em 1 menos x quadrado, a derivada da diferença é a diferença das derivadas, a derivada do 1 é 0, derivada menos a derivada de x quadrado, que é 2x, quer dizer que esta derivada daria 2x. Sendo assim, eu apenas preciso de introduzir aqui o menos 2
e colocar assim aqui atrás do integral menos 1 meio. Desta forma, o que eu apanho aqui é exatamente esta primitiva imediata. Então basta fazer a aplicação da primitiva imediata e então isto está resolvido. Sendo assim, este integral ficaria, vou colocar aqui na caneta, exato, ficaria, só colocar aqui a branco, fica então com o arco seno de x, depois aqui fica menos 1 meio, e então vou aplicar aqui a primitiva imediata, fica u, onde o meu u é 1 menos x quadrado, 1 menos x quadrado, levantada então a n mais 1, ou seja, menos 1 meio mais 1, isto dá exatamente igual a 1 meio, a dividir então por menos 1 meio mais 1 também dá 1 meio, mais então uma constante k, com k pertencente ao conjunto dos números reais. É uma questão agora de fazermos aqui uma pequena simplificação. Este integral fica então o arco seno de x. Reparem aqui, menos 1 meio a dividir por 1 meio. Reparem que dividir por 1 meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, então ficaria aqui com menos 1, sendo assim fica menos. Vou voltar a transformar isto numa raiz, né? Se tem 1 meio, isto fica então a raiz quadrada de 1 menos x quadrado, mais então uma constante k, com k pertencente a r, e fica então aqui resolvido este integral através de primitivas imediatas. Quer dizer, a resolução destes integrais através de primitivas imediatas, vocês têm que saber muito bem, mas mesmo muito bem, as derivadas, que é para olhar para o integral, identificar logo as primitivas imediatas que podem ter à vossa frente. Neste caso, se souberem bem a derivada do arco seno, encontram logo aqui nesta estrutura exatamente que isto terá a ver com a derivada do arco seno. Da mesma forma que aqui na segunda derivada da potência, né, também, quer dizer, é uma questão mesmo de saberem derivar muito bem. Se souberem muito bem as derivadas, não têm problemas em primitivas imediatas. Por isso é preciso conhecê-las muito bem, mas de cor, não é ter que olhar para a folha, é sabê-las muito bem de cor, que é para olhar para o integral e identificar logo as primitivas, ok? Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço.